Olá, pessoal! Neste vídeo vamos refletir um pouco sobre o segundo capítulo do livro Introdução ao Estudo das Situações Didáticas, de Guy Brusseau. Neste capítulo, Brusseau inicia com o conceito de didática da matemática que diz: ciência das condições de transmissão e apropriação dos conhecimentos matemáticos úteis aos homens e às suas instituições. Ele aponta um novo sentido para o termo situação didática, quando afirma que a modelagem dessa transmissão do conhecimento leva a utilizar o termo situação didática, nos faz entender que, ao modelar essa transmissão, o professor cria uma situação didática. Importante também ressaltar que a situação será didática se houver uma intenção clara do professor de possibilitar a aprendizagem, a aquisição de saberes ao aluno. Na situação de ensino, em que se considera somente as relações entre os sistemas professor e aluno, percebemos que há somente a interação professor-aluno ocorrendo a redução da ação do professor e a omissão das ações do aluno no meio adidático. Já na situação didática, o professor cria outro meio em que o aluno pode atuar de forma autônoma. Importante lembrar que as contribuições de Brusseau sobre a teoria das situações didáticas implica na investigação das interações entre alunos, professores e conhecimentos. Mais adiante, na leitura do livro, vamos entender um pouco sobre a transmissão de conhecimentos sem intenção didática. Para a transmissão de conhecimentos sem intenção didática, há vários tipos de contratos que podem surgir nas relações entre emissores e receptores durante a transmissão de conhecimentos. Vale destacar que aqui o professor, emissor de um texto, não é encarregado de ensinar-lhe o que quer que seja. Contudo, se o receptor, o aluno, modifica suas crenças ou atos, de alguma maneira o faz independente da vontade do emissor, e não segundo seu projeto, diz Brusseau. Comecemos pela ordem crescente do grau de responsabilidade do emissor. O contrato de emissão. Situação mínima que restringe as ações. O professor manda uma mensagem sem preocupar com as condições efetivas de recepção. Percebemos que o professor atua de modo a falar sozinho, consigo próprio, não considera a presença dos alunos. Os alunos apenas emitem ruídos. O contrato de comunicação é mais exigente. O emissor deve garantir que a mensagem chegue ao receptor. O sentido das mensagens será construído quando o receptor usar os repertórios próprios para isso. Ou seja, a interpretação da mensagem é de responsabilidade do receptor. No contrato de habilidade, o receptor pode solicitar algum critério de validade da mensagem, por vias diferentes da própria emissão. Por exemplo, o emissor irá enunciar teoremas que compõem uma teoria matemática, um teorema após o outro. Assim, os enunciados se tornam assertivas, implicitamente verdadeiros. O emissor garante o ineditismo de sua mensagem nesse contrato de produção de saber. Ineditismo vem de inédito mesmo, então entende-se a inventividade da mensagem do emissor. Brusseau apresenta um exemplo bem claro. O emissor apresenta as raízes de certas equações sem publicar o método que utiliza. Partimos agora para os contratos pouco didáticos, aqueles que mostram um saber novo. Aqui, o emissor se preocupa com o conteúdo das mensagens. Contrato de informação. Aqui o emissor garante a novidade, a validade e a prova de sua mensagem. Está vigente na comunidade matemática para a divulgação de resultados.
É necessário que o receptor se manifeste para que o emissor tenha noção do que está sendo de fato compreendido. Contrato de utilização de conhecimentos. Esse contrato é uma ampliação do contrato de informação, agregando um campo de aplicações. Agora, o informante tem a responsabilidade de apresentar ao informado a utilidade dos conhecimentos propostos. Importante ressaltar que as informações, os enunciados, são transformados em perguntas, situações ou problemas. Contrato de iniciação ou de controle. Nos contratos anteriores, era o receptor quem decidia se as informações, mensagens, enunciados já eram o suficiente para a compreensão. Aqui, o emissor assume parte dessa responsabilidade através de um critério que determina se compreendeu bem ou se simplesmente recebeu a mensagem. Por exemplo, o informante detecta se o destinatário sabe utilizar os conhecimentos para resolver os problemas propostos. Contrato de instrução ou de direção de estudo. Nesse contrato, além de todas as responsabilidades anteriores, é preciso indicar como se pode aprender um novo saber. O professor propõe uma série de exercícios com o intuito de que o aluno adquira os conhecimentos em questão. Esses exercícios são problemas semelhantes, próximos dos saberes comunicados, de modo que a solução de um desses problemas pode servir para resolver outro. Brousseau destaca que esses exercícios permitem aos alunos avaliar seu aprendizado e possibilitam corrigir erros de compreensão. Até aqui, o aluno tinha a responsabilidade principal da comunicação, no sentido de considerar as mensagens insuficientemente novas, facilmente dedutíveis ou evidentes, para a aquisição das informações, do conhecimento, regulando o emissor quanto ao fornecimento dos conteúdos das mensagens, podendo se apropriar mais e aproveitar o tempo de comunicação. Mas, do contrário, se o aluno não aproveitar esse controle exercido sobre o emissor, haverá aí uma restrição oposta. A respeito dos contratos pouco didáticos, Guy Brousseau conclui que os contratos de emissão ou de comunicação são encarregados da forma da mensagem. Os de habilidade, de produção ou de informação, como responsáveis pelo sentido da mensagem, e os de utilização, iniciação ou instrução, como sendo aqueles que permitem o uso da mensagem. Espero que essa discussão tenha contribuído um pouco para a compreensão desse capítulo do livro de Brousseau. Continuem se aprofundando na leitura do livro. Bons estudos e muito obrigado.